Espíritos desencarnados com acesso a qualquer informação da Terra, aparelho de comunicação com tecnologia muito avançada, ao qual é possível ter informações, inclusive de dimensões superiores. O ministro do Ministério da União Divina faz uma intervenção junto à governadoria que causa muito desconforto aos moradores da colônia espiritual Nosso Lar, e todos esses assuntos interligados com base nas experiências de André Luiz no mundo espiritual. Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Eu sou o Rodrigo Gôngora e nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade. No vídeo de hoje, André Luiz vai ter uma aula com Lísias sobre a comunicação do mundo espiritual para com o mundo dos encarnados. E se você gosta de assuntos de espiritualidade, inscreva-se no nosso canal, deixe o like, ative o sininho das notificações e vamos para o nosso vídeo. Lísias apresenta a André Luiz um aparelho de comunicação muito parecido com um rádio, segundo as descrições de André Luiz. André Luiz, ao ver aquele aparelho, ele imediatamente faz uma referência à comunicação, às informações que venham da Terra. Lísias explica já de pronto para André Luiz que aquele aparelho específico ele é para comunicações de ensinamentos, de cursos, tudo referente a informações para o engrandecimento e para a evolução dos espíritos ali da colônia espiritual Nosso Lar. André Luiz pergunta para Lísias que deve haver algum aparelho na colônia espiritual Nosso Lar ao qual se possa comunicar com aqueles que estão na Terra. E Lísias explica que certamente que sim, existe. Em cada ministério existe tecnologia para se comunicar, para se ter informações de assuntos que vinculam na Terra, bem como sobre qualquer pessoa, qualquer ser encarnado. Porém, nas moradias, no ambiente doméstico, na colônia espiritual Nosso Lar, não é permitido esse tipo de aparelho, porque a comunicação com o mundo dos encarnados deve ser feita com base mediante autorização dos mentores ali da colônia e também em razão de merecimento, em razão de excursões que são feitas ao plano espiritual. André Luiz, ele insiste com Lísias, querendo dizer que não seria interessante para a alma ter informações dos seus parentes que ficaram na Terra, que estão esperando, sejam pais, filhos, tios, tias. Lísias explica que se a realidade do planeta Terra fosse uma realidade já onde os espíritos tivessem um comprometimento maior com o autoconhecimento, com o amor ao próximo, talvez esse assunto seria mais interessante. Lísias conta uma história para André Luiz da colônia. Então ele diz que no começo todos os ambientes domésticos ali na colônia espiritual Nosso Lar, eles tinham acesso a diversos tipos de informações que vinham da Terra. E só que o que acontecia era justamente que os boatos,
as situações, na maioria das vezes, eram situações calamitosas que estavam acontecendo na esfera terrestre, e isso causava um pânico, um tumulto muito grande entre os moradores ali da colônia, que acabava assemelhando-se muito às esferas inferiores, das zonas inferiores do umbral. Então, em nada isso ajudava aos espíritos no seu despertar e no seu refazimento, na sua preparação para futuras encarnações. Eis que Lísias faz um comentário muito interessante referente a um ministro do Ministério da União Divina que intervém ao governador da época, que Lísias diz que ele era um governador muito bondoso e que essa bondade muitas vezes era interpretada de forma com que os moradores tinham muita liberdade e o governador acabava permitindo essas situações em razão de não querer causar nenhum constrangimento. Mas com essa intervenção desse ministro do Ministério da União Divina, ele solicita ao governador que essa forma de comunicação, esse algo que era corriqueiro até então, fosse cancelado, fosse proibido, para que o ambiente, a frequência vibratória ali da colônia pudesse se elevar. E no começo dessa proibição, houve lutas, houve resistências e muito tumulto, pois era habitual que isso acontecesse e de uma hora para outra isso foi cancelado. Mas, levando-se como base as informações do Mestre Jesus, onde ele diz: deixai os mortos enterrarem seus mortos, o governador levou isso adiante e em pouco tempo os moradores entenderam que essa seria a melhor solução, o melhor a se fazer para que houvesse mais paz e houvesse mais trabalho na colônia. Ainda assim, mesmo com essas explicações, André Luiz pergunta para Lísias: Lísias, você não gostaria de saber do seu pai que está encarnado ou de outras pessoas que você gosta? Lísias diz que com certeza ele gostaria de saber, mas ele vai concluindo o seu raciocínio, explicando para André Luiz, e faz uma pergunta para ele: você teria, André Luiz, a mesma serenidade e paz e equilíbrio para trabalhar em função do bem, em função do seu progresso individual e coletivo, sabendo que um parente seu está sendo caluniado ou está caluniando, ou alguém que você muito ama ali na Terra está sendo incriminado ou encarcerado injustamente, ou vivendo alguma situação difícil? Então, diante desses argumentos, e Lísias ainda conclui o seu raciocínio dizendo para André Luiz que é tão importante saber falar como saber ouvir, e que por não saber ouvir, os moradores ali da colônia não podiam ajudar com êxito. Então que você proibir essa comunicação, na verdade, é uma ajuda necessária que foi
implementada ali na colônia para que os espíritos pudessem ter mais paz, viver em razão da sua evolução espiritual e trabalharem também em prol do crescimento comum com mais dedicação. Sempre que a gente fica muito ligado a determinado assunto, a determinada informação, é muito difícil a gente se desligar. É o que acontece com os espíritos quando eles desencarnam. Eles vão ficar sedentos da necessidade de ter as informações que eles tinham enquanto estavam encarnados. Mas, ao saber das informações, eles não vão conseguir destravar e se libertar para poder trabalhar e para poder progredir. Essas são as nossas observações do vídeo de hoje, essas são as nossas observações referente às experiências que André Luiz tem no mundo espiritual. As comunicações entre os mundos, elas existem mediante autorização do plano espiritual superior. Então, temos que entender e ter a devida paciência para que as coisas aconteçam no seu devido tempo. Não há como antecipar as coisas e querer fazer tudo antes do tempo. Para tudo na vida exige preparo. E ali na colônia, os espíritos, eles são amparados pelos mentores, pelos ministros de todos os ministérios. E quando chega o momento certo, eles podem sim, de repente, vir à Terra em excursões para conhecer, para saber o que está acontecendo com os seus entes queridos, ou mesmo outras situações, tudo no seu momento certo. E lembrando que o telefone, ele sempre toca do plano espiritual para o plano físico e não ao contrário. A motivação e a motivação para trazer as informações é sempre do plano espiritual para o plano físico. Nós devemos estar preparados para quando essa comunicação se fizer necessária. Devemos nos preparar estudando, fazendo o nosso trabalho pela reforma interior, pelo autoconhecimento, porque é isso que vai facilitar, na maioria das vezes, as nossas intuições e as comunicações de um modo geral. Se você ficou até aqui, eu peço que se inscreva no nosso canal, eu peço que deixe o like. Se você tem algo a acrescentar a esse conteúdo, eu peço que deixe nos comentários. Eu agradeço muito, até o próximo vídeo.